Oi, gente! Nessa aula de hoje a gente vai continuar as aulinhas de pronomes. Se você ainda não viu a primeira aula de pronomes, volta lá primeiro, assiste o primeiro vídeo e depois você vem para essa aulinha, tá bom? A gente estudou no vídeo anterior o pronome do caso reto e oblíquo, né? Que são os pronomes pessoais, e estudamos também pronomes de tratamento. Na aulinha de hoje, vamos estudar o pronome possessivo. Vem comigo. Pronomes possessivos são aqueles que você usa para falar de algo que indica posse em relação a alguém da conversa. Como o nome já diz, né? Possessivo, então vão ser os pronomes que vão remeter à posse. Vamos ver um exemplo aqui então. Exemplo: Fernanda é minha mãe. Quando eu falo que a Fernanda é minha mãe, esse minha não remete à posse, tô dizendo que ela é minha. Então, o minha é um pronome possessivo, beleza? Relação de cada pessoa do discurso com seus pronomes possessivos. Vamos ver aqui. Eu, primeira pessoa. Quais são os pronomes possessivos da primeira pessoa do singular? Meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa do singular, tu. Quais são os pronomes possessivos? Teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular. Quais são os pronomes possessivos, professora? Seu, seus, sua, suas. Primeira pessoa do plural. Nosso, nossos, nossa e nossas. Segunda pessoa do plural. Vossa, vosso, vossos e vossas. E a terceira pessoa do plural. Seu, sua, seus, suas. Belezinha? Vamos ver então o uso do pronome possessivo. Quando que eu uso teu, tua, teus e tuas? Eu vou utilizar quando eu estiver me referindo à segunda pessoa. Por exemplo, tu fostes ver teu amigo? Vocês estão vendo? O tu é o quê, gente? Segunda pessoa. Então, estou me referindo à segunda pessoa. Minha frase está toda na segunda pessoa. Então, eu vou utilizar um pronome possessivo também na segunda pessoa. E quando eu utilizo seu, sua, seus e suas? Vou utilizar na terceira pessoa. Porém, tem um adendo aqui. Vai se referir também a algo que pertence à segunda pessoa indireta, que vai ser o pronome você. Então, quando eu utilizar o pronome você, eu também vou utilizar seu, sua, seus ou suas. Como no exemplo aqui, eu substituí o tu aqui por você. Você foi ver o seu amigo. Então, aí eu já uso o pronome seu. Beleza? Tá tranquilo? Ambiguidade com pronomes possessivos. A gente tem que tomar muito cuidado com o pronome possessivo seu. Vamos ver aqui por quê. Algumas formas flexionadas de pronomes possessivos podem deixar o leitor confuso. Vamos ver alguns exemplos. Essa frase aqui: encontrei minha irmã perto da sua casa ontem. Esse sua aqui, que é o pronome possessivo, de quem que era a casa? Será que era a casa da minha irmã ou era a casa da pessoa? Não sei, né? Confuso. Outra frasezinha aqui. Ele lavou seu carro ontem. De quem que ele lavou o carro? Da pessoa que ele tá falando ou da pessoa que se fala? De quem que é esse carro? Confuso, né? Pela frase só eu não consigo saber de quem é o carro. O que eu posso fazer para evitar essa ambiguidade? Para evitar essas ambiguidades, indica-se empregar o pronome possessivo dele ou suas variantes, dela, delas, deles. Exemplo: encontrei minha irmã perto da casa dela ontem. Então, eu vou mudar o sua pelo dela. Mesma coisa no carro. Ele lavou o carro dele. Agora eu já sei de quem é a casa e de quem é o carro, né? Ficou muito mais fácil de entender a frase. Vamos agora para os pronomes demonstrativos. O possessivo está tudo certo, né? Todo mundo entendeu. Vamos lá para os demonstrativos. São usados para indicar a localização de seres, seja no espaço, seja no tempo. Quando o assunto está situado próximo ao leitor ou interlocutor, os pronomes demonstrativos usados podem ser os seguintes. Vamos ver. Primeira pessoa. Quais são os pronomes demonstrativos que eu tenho? Isto, este, esta, estes e estas. Segunda pessoa. Isso, esse, essa, esses e essas.
Se o assunto estiver distante do locutor ou interlocutor, pode-se usar os seguintes pronomes: terceira pessoa, aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Tá confuso, gente? Vamos ver agora exemplos em frases e exemplos de uso, para ficar mais tranquilinho e todo mundo entender direitinho. Uso do pronome demonstrativo. Primeira forma do uso que a gente vai estudar aqui, com relação ao tempo. Se a minha frase estiver no tempo presente, eu vou utilizar este ou esta. Por exemplo, este dia está incrível, o dia de hoje, estou no presente, certinho? Então, como eu estou falando do tempo presente, vou utilizar pronome demonstrativo este. Se eu estiver me referindo ao passado ou futuro próximo, eu vou utilizar ou o pronome demonstrativo esse ou essa, ou então alguma das suas variantes, no caso, né? Exemplo, essa semana que passou foi turbulenta. Eu estou falando de um passado próximo, essa semana que passou, então eu utilizei o essa. Agora, se meu passado ou futuro for distante, eu vou utilizar o aquele ou aquela. Exemplo, naquele tempo em que minha avó era jovem, tudo era diferente. Então, é um passado já distante, então eu utilizei uma variante do aquele. Tá certinho? Facinho de entender, né? Vamos pro próximo uso. Posicionamento espacial. Isso aqui muita gente tem dúvida. Quando que eu utilizo este e esta? Por exemplo, vou pegar aqui uma régua, né? Que é o que está falando na frase. A régua está na minha mão, está em posse da pessoa que está falando, que no caso sou eu, né? Esta régua é nova. Por que eu vou utilizar esta? Porque a régua está na minha mão. Está na mão da pessoa que está falando, então eu vou utilizar esta. Agora, se você que pegou a régua está com você aí, como é que eu vou falar com você? Se ela tá em posse do interlocutor, eu vou mudar esse este, esta por esse, essa. Então, eu já vou falar, essa régua sua é nova. Quem tá com a régua agora? Você que tá segurando a régua. Agora, se a régua não tá em posse de ninguém, não tá nem na minha posse nem na sua, tá em cima da mesa, tá lá jogada na cama, tá em algum lugar. Aí, como é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aquele ou aquela. Então, eu vou falar, aquela régua é nova. Nenhum de nós dois está com a régua em mãos. Então, aquela régua. Tranquilinho também, né? Vamos para o último uso do pronome demonstrativo. Esse aqui também confunde muito, tem muita gente que tem dúvida. O uso do pronome demonstrativo dentro da frase. Quando que eu vou utilizar este e esta? O termo ainda não citado. Se eu ainda não citei o termo a qual estou me referindo, eu vou utilizar este e esta. Vamos para o nosso exemplo. A decisão é esta. A taxa de juros foi reduzida. Qual foi a decisão, então, gente? Foi reduzir a taxa de juros. Já estou até embolando. Eu falei da taxa de juros antes do uso do pronome? Não falei. Eu estou falando agora. Como esse termo, então, da taxa de juros ainda não foi citado, eu vou utilizar esta, porque o termo não foi citado. Eu estou citando ele agora. Tranquilo? Deu para entender? Vamos para o próximo, então. Quando que eu vou utilizar esse e essa? Quando eu estou retomando um termo que já foi citado, aí sim eu utilizo esse ou essa. Vamos ver o exemplo. Reduziram a taxa de juros. Ponto final. Essa decisão já era esperada pelo mercado. Que decisão que já era esperada, gente? A redução, né, da taxa de juros. Tá vendo que a minha redução da taxa de juros foi falada antes do uso do pronome? Então, como o meu pronome está após o termo citado, eu estou retomando ele, aí sim eu vou utilizar essa. Deu para entender? Quando o termo ainda não foi citado, então eu utilizo este e esta. E quando o termo já foi citado e eu estou retomando esse termo, aí sim eu utilizo esse e essa. Tranquilo, né? E agora o aquele. Vamos para o aquele. Eu estou utilizando uma frase que cita duas pessoas. Qual que vai se referir ao aquele? A que o aquele está me referindo? O aquele vai se referir ao termo mais distante. Nesse caso, das frases que estou citando duas pessoas, eu vou utilizar dois termos. Eu vou utilizar o esse e o aquele. O aquele, então, vai se referir ao termo mais distante. Então, logicamente, o esse e o essa vai se referir ao termo que está mais próximo, né? Então, vamos ver a frase.
O delegado interrogou Pedro e Paulo. Este negou a versão, aquele confirmou. Então, a gente viu que o este se refere ao mais próximo e o aquele, como está escrito aqui, vai ser o termo mais distante. Este, qual termo está mais próximo do este? O Paulo ou o Pedro? O Paulo, né, que foi o último, então está mais próximo do este. Então, o este vai se referir ao Paulo e aquele que está retomando o termo mais distante, que no caso aqui é Pedro, o aquele então se refere ao Pedro. Tranquilo? Aquele, então, vai se referir ao termo mais distante. Qual termo está mais longe do aquele? O Pedro. E o este, o mais próximo, Paulo. E é só isso mesmo, tranquilo demais, né? Todo mundo entendeu, todo mundo vai arrasar no Enem se cair, né? Então é isso, a nossa aulinha de hoje sobre pronomes. A gente, então, englobou os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos. E eu espero que todo mundo tenha entendido. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.